Olá, caríssimo estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de Educação Física, certo? Professora Iris aqui, presente com você para a gente poder revisar os conteúdos para quem vai fazer aí a avaliação da recuperação. Ainda tem tempo. Então, se perder tempo, não desgruda da tela, faz suas anotações, registra tudo e vamos sair bem nessa avaliação, certo? Então, bora lá, dá uma olhada aí no slide. E nessa nossa aula de número 13, nós temos aqui alguns conteúdos que a prof vai aqui relembrar com você, certo? Nós vamos relembrar a aula 1, onde nós falamos, sobre o que, prof. Iris? Na aula 1, nós falamos aí sobre atividade física no mercado de trabalho e na vida diária. Na aula 4, ergonomia e atividade física na vida diária. Na aula 5, atividade física na prevenção da LEA e DORT. E na aula 7, falamos sobre corpolatria, imagem corporal e atividade física. Perfeito? Na aula de número 1, nós trouxemos aí sobre a atividade física no mercado de trabalho e na vida diária. O que nós trouxemos, prof? Nós fizemos algumas reflexões sobre os fundamentos da educação física no decorrer da vida. Nós falamos sobre as contribuições da atividade física para a formação do indivíduo, integral do indivíduo. Trouxemos também relações de atividade física com o projeto de vida do estudante, certo? Trouxemos ainda os sentidos e aplicações da atividade física no mercado de trabalho e nos estudos. E finalizamos aí com a atividade física no seu projeto de vida, por quê, para quê e como fazer, certo? E aí o nosso ponto de partida foi o que, prof? Entender aí de que forma que esse movimento corporal pode ajudar ou pode implicar na minha vida diária e que contribuições ela vai trazer aí no meu projeto de vida, certo? Entender também qual a relação da atividade física com a qualidade de vida e o desenvolvimento do meu letramento corporal, né? Uma vez que eu já realizei exercícios físicos, o meu corpo ele já entende, ele se adapta com mais facilidade, ou seja, eu tenho esse meu letramento corporal muito atenuado, acentuado aí, certo? O que mais, prof. Iris? E aí nós trouxemos aí, fizemos aqui uma análise, né, sobre as razões de diversas diferenças no nosso movimento humano e nós podemos perceber que vem aí de diversos tipos de jogos, de variadas modalidades esportivas, da riqueza de ritmos que nossa humanidade inventou, certo? E dentro da educação física nós trabalhamos tudo isso. Maravilha? Nós vimos também aí dentro dessa aula, nós falamos aí sobre como que essa atividade física pode estar ligada aí a algumas dimensões, em especial a dimensão pessoal e a social. Na pessoal, essa dimensão, ela identifica os nossos interesses, habilidades e as nossas vontades. Na social, né, nós podemos refletir sobre as relações interpessoais também, tá? E ainda para melhorar além do pessoal e do social, nós temos aí a dimensão profissional, na qual ela nos traz aí um autoconhecimento para que possamos identificar e desenvolver aí habilidades, competências e conhecimentos que são formais. E aí chegamos no momento que a gente precisa recuperar, né, prof? E aí eu trago uma questãozinha aqui para a gente verificar aí o que você marcou. Então, na questão diz o seguinte: analisando as razões de diversas diferenças no movimento humano, pode-se perceber que a origem advém de diversos... Será que esse movimento vem das variadas modalidades esportivas e da riqueza de ritmos que a humanidade inventou? Vem da riqueza de ritmos que a humanidade inventou apenas? Vem dos tipos de jogos, das variadas modalidades esportivas e da riqueza de ritmos que a humanidade inventou? Dos esportes e da riqueza dos ritmos que a humanidade inventou, ou nas articulações, vários músculos e grupos musculares unem-se para um trabalho em conjunto. Então, a resposta correta é dos tipos de jogo, das variadas modalidades esportivas e da riqueza de ritmos. Nós conversamos isso aqui no finalzinho da aula, certo? Revisão feita da aula de número 1. Entramos agora na aula de número 4. Na aula de número 4, nós falamos sobre ergonomia e atividade física na vida
diária, certo? E aí, o que nós trouxemos? Nós falamos sobre definição dos objetivos da ergonomia, a aplicação da ergonomia no trabalho, nos estudos e nas atividades domésticas. Nós também trouxemos o que mais, prof? Fala aí. Nós trouxemos sobre ergonomia no contexto da atividade física, as aplicações e curiosidades, ergonomia e atividade física na prevenção de queixas ocupacionais, certo? E nós falamos também aí sobre os cuidados e as recomendações ergonômicas no nosso cotidiano, certo? Tranquilo? Muito bem. Nós precisamos relembrar aqui quais são os objetivos dessa ergonomia e nós temos aí reduzir a força. O que mais, Profires? Eliminar as posturas incorretas, reduzir a repetitividade, eliminar a compressão mecânica, além do que mais, prof? Reduzir aí o grau de tensão do trabalho, certo? Importante frisar que tem alguns cuidados que são importantes nós trazermos, algumas recomendações aí ergonômicas. Quais são elas? Com relação aos cuidados que nós devemos ter no transporte dos pesos e das cargas, certo? Na postura corporal em pé, sentado e deitado, os fatores ambientais e também o uso aí do computador e do celular, certo? E para finalizar, as nossas mochilas escolares, né, gente? As alças, as alturas e os pesos carregados nas costas aí, certinho? Anotado, registrado, tudo vistado aí? Então, vamos avançar. E aí nós devemos observar que, com relação a essa ergonomia, tem alguns fatores ambientais que vão influenciar nessa má qualidade na ergonomia, né? Que estão relacionados às vibrações, à iluminação, agentes químicos, o clima e também nós temos aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, os ruídos. Então, tudo isso pode interferir consideravelmente aí na qualidade aí da minha saúde postural, aí da minha ergonomia, certo? Vamos recuperar? Bora lá então, prof. Vamos lá pegar uma questão única aí sobre ergonomia. Leia comigo. Dentre os cuidados e recomendações ergonômicas, no cotidiano é importante observar. O que é importante observar? A afirmativa 1, transporte de pesos e cargas. Afirmativa 2, o meio ambiente físico, o ruído, a iluminação, as vibrações, o ambiente térmico. Afirmativa 3, o uso do computador e celular. O que a questão quer? Que você assinale qual é a opção correta com relação ao que a gente tem que dar importância, o que a gente tem que observar no nosso cotidiano. Então, você vai me dizer quais dessas alternativas está correta. E a alternativa em questão correta é a alternativa B. Por que é a alternativa B? Que nós falamos aí que é importante a gente observar o transporte das cargas, correto? O meio físico, o ruído, a iluminação, a vibração, os ambientes térmicos. Isso vai influenciar muito nessa minha qualidade postural também. E o uso do computador e celular, certinho? Então, essas alternativas estão todas corretas. Maravilha, essa foi fácil, né? O que mais, Profires? Temos aí, então, agora a revisão da aula de número 5. Nela nós falamos sobre atividade física na prevenção da LE e da DORT. Lembra dos movimentos repetitivos? Pois é, foi nessa aula que nós comentamos, foi nessa aula que nós falamos. E aí, o que nós vimos, prof? A definição aí da LE e da DORT, tá? Nós falamos sobre dados epidemiológicos sobre a saúde ocupacional. Também falamos aí de fatores de risco determinantes da LE e da DORT, os benefícios da atividade física para LE e DORT, a ginástica no meio ambiente de trabalho, trouxemos dicas e recomendações de atividade física para prevenção da LE e da DORT, ok? O que mais, prof? Nesse enredo todo a gente observou, né, que a LE e a DORT, ela perpassa pela organização do meu trabalho, pelas atividades físicas da minha vida diária, ela nos traz aí lesões incapacitantes com limitações, tá? E traz uma dor crônica, levando aí a um afastamento. Então, todo cuidado é pouco, certinho? O que mais, Profires? E aí, essa LE e essa DORT, a gente percebe que ela
pode ser amenizada aí com a prática de atividade física de exercícios físicos sistematizados. Percebam que ela segue toda a estrutura músculo-esquelética, certo? Não há separação aqui entre o indivíduo como um todo, ele pode ser atingido aí com relação às suas estruturas. E aí o exercício físico, ele vem fazer o quê, prof? Ele vem auxiliar aí nessa prevenção aí dessa LE e dessa DORT. Revisão feita? Tranquilo? Relembrou aí? Corre no material se ficou dúvidas, tá? Tem um material todo apanhado completo, você vai correr nessas aulas e vai se apropriar desses conhecimentos. Ainda tem tempo, certo? Vamos recuperar, então? O que nós temos aí para recuperar, Profires? Vamos ver qual é a questão que nós temos aqui para a gente acompanhar. Leia aqui comigo. No trabalho, eu faço vendas em pé no balcão. Nada forçado e é repetitivo, mas em casa, após o trabalho, eu passo 4 horas por dia escrevendo e digitando sem parar. Tenho tendinite no punho direito. Uhul! E aí, o que nós vamos assinalar? O que a questão pede? Para você assinalar a alternativa a qual corresponde o texto apresentado. Será que qual a relação? O que está sinalizando esse texto aí? Letra A, posturas adequadas por tempo prolongado. Letra B, pouco esforço mental. Letra C, ALP DORT. Letra D, riscos de LE e de DORT. Ou letra E, LE e RMS. Né? Tem algumas siglas que a gente não viu. Se a gente não viu, elas não pertencem. Então, a gente já elimina aí várias questões e traz a resposta correta, né? O risco de LE e de DORT. Porque esse indivíduo fica o dia inteiro em pé, tá? Mas ele fica não é forçado, mas é muito repetitivo, tá? Então, ele pode ser acometido aí por uma LE ou por uma DORT, tá? Ele passa o dia todo, várias horas, aliás, aí, escrevendo, digitando, né? Ele não tem tanto descanso, ele não preconiza aí a questão do exercício físico, então ele corre o risco de ter LE ou DORT. Revisão feita da aula, tranquilo? Que bom então, bora correr para mais uma aula aqui para a gente revisar. Estamos agora na aula de número 7. Na aula de número 7, nós falamos sobre corpolatria, imagem corporal e atividade física. E aí, você seria capaz de permitir que alguém fizesse isso com você, te girasse todinho como nessa imagem? Legal, né? Divertido de olhar, mas será que a gente seria capaz dessa audácia? Pois é. E aí, nessa aula sobre corpolatria, nós fizemos aí reflexões sobre as concepções de imagem e identidade corporal. Nós falamos sobre o padrão estético e contemporâneo, a imagem do corpo perfeito. Nós falamos também sobre a indústria do corpo, do culto ao corpo belo, investimentos em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Nós trouxemos aí sobre a imagem corporal na juventude e a idolatria desses padrões corporais. Nós ainda falamos sobre os tipos de corpo e as relações com a sua identidade corporal. E nós finalizamos aqui com contribuições da atividade física para a construção dessa sua identidade corporal, certo? E aí, o que a gente viu dentro desse conteúdo todo, ainda mais afunilando? Nós observamos aí que nós temos aí muitas referências. Elas são positivas e são também negativas no nosso crescimento, certo? O que acontece? A gente percebe aí que existe um poder midiático muito grande, né? Influenciando aí o público, tornando muita gente vulnerável, né? E o quanto que eu permito, o quanto que eu tenho conhecimento, certo? Isso pode trazer uma angústia, uma frustração do não atingir rápido aí e de não ser aceito, tá? Essas concepções sobre a corpolatria aí, sobre essa minha identidade que está sendo trabalhada. Ela pode ter aí atitudes que são desesperadas, fantasiosas, que não priorizam aí a saúde, né? A questão do imediatismo, de estar bonito, mas não quer se submeter a fazer, por exemplo, exercício físico, né? E aceitar aí o processo de evolução desse corpo.
Que mais, prof? Tudo isso pode causar uma depressão, uma baixa estima, que é o que eu chamo, né? Uma anorexia, uma bulimia e uma vigorexia, certo? O que a gente pode fazer para amenizar tudo isso, prof? O que pode melhorar? Nós podemos inserir aí, buscar exercícios físicos, atividades físicas que promovam a saúde, né, das mais diversas formas e que sejam indicadas aí para todas as faixas etárias. Nós podemos buscar através dessas atividades físicas, desses exercícios físicos, deixa eu voltar aqui, uma forma de socializar, buscar novas amizades, melhorar a minha autoestima, né? Uma maior leitura do mundo, ter mais criticidade. Então, é interessante que você busque se motivar, perfeito? Revisão feita da aula de número 7, da qual nós falamos sobre corpolatria. Dúvidas? Corre no material completo e vai estudar. Meu amigo, estuda, se dedica que tu ainda tem chances, tá bom? Vamos lá então. E agora vamos recuperar aí. O que nós vimos aí nessa nossa aula? Vamos ver a nossa questão única aqui. Ela diz o seguinte: você gosta do seu corpo? Se não gosta, há algo errado com ele? Você se preocupa demais com a aparência? E você prioriza a aparência ou a saúde? Olha a reflexão aí, né, gente? O que a nossa questão quer, prof. Iris? Vamos lá. Você vai analisar as alternativas abaixo e vai assinalar a opção a qual se refere a essas falas. Essas falas aí estão relacionadas ao quê? Ao impacto visual, a letra A. Letra B, comportamentos saudáveis. Letra C, anorexia. Letra D, dietas e exercícios. Ou letra E, concepções de imagem e identidade corporal. E aí, eu já trago a resposta para você visualizar que esse contexto aí sobre o gostar e o não gostar de você mesmo, do seu corpo, está relacionado aí a concepções de imagem e identidade corporal que são criadas ao longo da nossa vida, certo? Nossa revisão foi realizada, né, com êxito. E aí, meu caríssimo estudante, eu já sinalizo aí para que você faça uma excelente avaliação, que você tenha feito aí todas as tuas anotações. Vem aqui comigo, vou entrar aqui. Oi, tudo bem? Então, você fez aí, registrou tudo, anotou o que podia, tirou suas dúvidas, voltou no material completo, assistiu a aula de novo? Maravilha, então vai ser êxito, é a tua segunda chance aí. Então não perde tempo não, vai lá, faz a tua avaliação e eu tenho certeza que você vai ter êxito, certo? Prof. Iris já vai agradecendo aí toda essa nossa unidade 1, que nós aí passamos por diversos conteúdos, diversas temáticas aí, abordagens muito interessantes. A abordagem é essas que caem no Enem. Então, se tu pegou esse conteúdo, se tu se apropriou desse conteúdo, tu vai sair bem em todas as avaliações. E se nesse momento aqui, tu ainda está nessa segunda chance, aproveita, meu amigo, aproveita e se saia muito bem, certo? Prof. Iris vai ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau!